Louvado seja o nome do Senhor. Graças sejam dadas a Deus. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Voltamos a ter uma noite fria aqui em São Bernardo do Campo, com garoa direito, a garoa forte. E estamos aqui na casa de Deus outra vez para aprendermos da palavra do Senhor, amém? Eu quero, antes de abrir o texto e começarmos a ler, quero pedir a vocês que se coloquem de pé para orarmos ao Senhor. Vamos falar com Deus, pedir ao Senhor graça para a noite de hoje, que Deus venha agir no nosso meio, que o Senhor possa colocar em nosso coração a sua palavra, que Ele possa fazer com que a doutrina do Senhor possa de fato ter morada em nós para a transformação das nossas vidas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, imensamente por tua graça e misericórdia. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui em tua casa, junto com os meus irmãos, para podermos aprender da tua palavra. Eu quero, meu Deus, agradecer por esse dia de quarta-feira. Eu quero agradecer pela noite que o Senhor tem nos dado, uma noite, ó Deus, fria, mas uma noite, ó Deus, onde podemos perceber a presença do Teu Santo Espírito, ó Deus, aquecendo os nossos corações, incendiando o nosso espírito para buscar ao Senhor a Tua palavra e aprender de Ti. Obrigado, Deus Santo, por Tuas promessas que têm se cumprido em nossas vidas. Nos colocamos em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas ofensas, perdoa nossas falhas, ó Deus, e nos coloca, ó Deus, no lugar onde devemos estar, que é no lugar, ó Deus, onde a Tua glória se manifesta. Fica conosco, nos abençoa grandemente, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Vocês podem ficar à vontade, pode se sentar. Hoje nós vamos estudar um pouco de demonologia, amém? Que isso, pastor? Doutrina de demônios. Mas não de um jeito preocupante, né? Pelo contrário, uma maneira como para trazer não apenas conhecimento, mas saúde espiritual para a igreja. Eu quero começar tem vários textos hoje aqui. Eu não sei se eu conseguirei falar tudo que eu anotei aqui, mas vamos tentar. Se de repente se esticar aqui e a gente não conseguir, nós deixamos para a próxima parte. Meu desejo é falar tudo hoje, mas estamos aqui muito mais dispostos a tirar dúvidas, né, do que passar o estudo direto. Bom, o texto então que eu quero começar é o texto de Mateus capítulo 12, dos versos 43 ao verso 45, amém? Mateus 12, versos 43 ao 45. Eu vou lendo aqui, estarei lendo e os irmãos vão acompanhando. Assim diz o texto: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Bem, esse texto é um dos textos mais claros a respeito da doutrina de Cristo acerca de demônios, né? São as palavras do próprio Senhor Jesus revelando, amém, esse comportamento, vamos dizer assim, de espíritos malignos que vivem na vida de alguém, que estão na vida de uma pessoa. Quando esses espíritos saem do homem, ele vai para lugares desertos, né? E vai para lugares distantes, mas ele decide voltar para aquilo que ele chama de casa, amém? E aí ele volta e chega lá e encontra a casa com 3 aspectos interessantes: desocupada, varrida e em ordem, né? Uma casa pronta, limpa, mas desocupada. E aí ele leva então 7 espíritos piores
do que ele. E quando ele volta para lá, o estado daquela pessoa é pior do que foi da primeira vez. Bom, vamos começar daqui. E antes de falarmos necessariamente das palavras aqui de Jesus e o porquê que ele aborda esse tema, vamos pensar um pouco no que nós sabemos sobre espíritos malignos, né? O que nós sabemos sobre demônios? Existe uma cultura ao redor desse assunto, mas não é apenas uma cultura local. No mundo inteiro, em todas as culturas, existe alguma algum entendimento, né, a respeito do que seriam esses espíritos malignos, tá? Isso veio desde muito, mas muito tempo atrás, isso não é novo, mas toda cultura tenta de algum jeito responder à questão de demônios, né, a questão de espíritos malignos, mas nada traz com tanta precisão e com tanto poder, vamos dizer assim, uma doutrina quanto a palavra de Deus. Então, onde vamos encontrar um assunto sério a respeito de demônios, de espíritos imundos na Bíblia? Em qualquer outro lugar, podem ser lendas, podem ser fantasias, podem ser mitologias, qualquer coisa, amém? E aí vai variar de cultura para cultura. Então, mesmo que saibamos que existe em todo lugar algum entendimento cultural do que são demônios, do que é o diabo, nós temos, por princípio, a palavra de Deus para nos basearmos. Então, toda a crença que temos, tudo aquilo que cremos, vem das Escrituras e não de experiências pessoais, e não de testemunhos do que vimos ou do que ouvimos, amém? Porque, como eu já disse, tudo que é cultura, de algum jeito, retrata os demônios, mas nós temos que ficar com aquilo que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz para nós é a doutrina que devemos guardar, amém? A gente vê, por exemplo, em filmes, nós vemos em séries, né? A Netflix mesmo tem várias séries, né, que remontam a algum tipo de teologia, não diria teologia, mas algum tipo de doutrina a respeito de demônios, né? Eu gosto muito de assistir com a minha filha séries animadas, né, os animes. E é curioso porque no Japão eles têm esses animes normalmente têm origem japonesa, eles têm diversas origens para os demônios, né? Então tem o demônio que vem de tal lugar, tem demônio que vem de tal lugar, tem demônio que nasce de um jeito, tem demônio que vive de um jeito, tem demônio que é legal, tem demônio que é mal, tem demônio que é feio, tem demônio que é bonito. E aí você vai vendo tudo isso e percebendo o seguinte: as pessoas elas acabam criando uma junção, né, uma união de diversas informações que elas têm nas diversas culturas, e elas agregam aquilo num único pensamento e acredita que aquele pensamento é o que é real. Por exemplo, quando as pessoas falam do diabo, por exemplo, a ideia é de um bicho feio, né, com patas de cabra, né, de bode, com um rabinho, né, com uma ponta, carregando um tridente e com chifres na cabeça, de cor vermelha, dentes afiados, não é assim? E como nós construímos isso? Como que a gente construiu essa imagem na cabeça, né? Hoje em dia não, hoje em dia pintam os demônios como uma coisa mais bonita, né? Tem uma série na Netflix chamada Lúcifer, né? Que o Lúcifer lá, o diabo, ele é um cara bonitão, né? Botaram um ator bonitão para fazer ele é todo inteligente, ele é todo cheio de trejeito, né, e tal. Enfim, então a gente mistura tudo isso e na nossa cabeça criamos um imaginário do que seria essas criaturas, do que seriam esses seres. Esse é um problema, Mamá. Talvez você me pergunte, isso seria um problema? É um problema quando isso faz parte da doutrina. Isso é um problema quando isso faz parte da fé das pessoas.
quando as pessoas creem nisso. Não é, irmãos, não. Infelizmente, é muito comum crentes com medo do escuro, porque no escuro pode ser que tenha um demônio lá, sabe? Não é incomum crentes que se assustam com as coisas e repreende, né? Porque, não sei, um vulto passou ali e a pessoa está assustada, está com medo. Uma vez uma pessoa perguntou para mim se a gente devia orar pedindo para Deus colocar um anjo em cada canto da nossa cama, né, para nos proteger dos espíritos malignos. Toda essa cultura, todo esse entendimento é prejudicial quando faz parte de uma doutrina, amém? Quando faz parte do credo da igreja, naquilo que a igreja acredita. Então, ao invés de ficarmos especulando, ao invés de ficarmos assistindo os filmes, séries, desenhos e pensando, eu acho que deve ser uma coisa assim, deve ser um negócio desse jeito, por que nós não vamos para as Escrituras e lemos na palavra de Deus o que Deus tem a dizer sobre isso? Mas será que é um assunto importante para a igreja? É importante. Por que é importante? Porque muitas pessoas acreditam estar livres de Satanás, estando presas a eles. E tem pessoas que acreditam que ainda estão presas ao diabo, quando na verdade já foram livres da servidão. Então essa doutrina não é apenas para trazer curiosidade, né? As pessoas vêm curiosas. Nossa, ele vai falar sobre demônios. Deixa eu ver quais são as histórias que o pastor Marcos vai contar hoje, que vai deixar a gente arrepiados, né? Não. Não é nada disso. O que vamos falar aqui são falar sobre textos bíblicos que falam a respeito disso e como devemos tirar uma doutrina saudável a respeito desse assunto para não apenas nos trazer esclarecimento, irmãos, mas também para que a nossa fé seja uma fé saudável. Amém? Então vamos lá, a gente então tem Jesus, nas suas próprias palavras, dizendo que algumas coisas importantes só nesses 3 versículos que nós lemos. Aqui eu tenho que passar rapidinho. Primeiro, ele diz que existem momentos que o espírito imundo sai do homem. Amém? Não fica muito claro aqui como que esse espírito chegou lá, não é? Como que esse espírito encontrou um lugar dentro da vida de alguém, dentro de uma pessoa. A Bíblia não traz uma explicação para como que o diabo encontra um coração e entra nele. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, a questão do coração do homem, mais para frente. Mas assim, aqui Jesus diz que existem espíritos imundos, aqui no caso são demônios, que estão na vida de pessoas, dentro da vida de pessoas. Então isso é um aspecto importante. Segundo, ele diz que esses espíritos saem. Existem situações em que esses espíritos eles saem do homem. Amém? E quais são as condições que encontramos em toda a Bíblia de espíritos malignos saindo de pessoas? Eles saíram por boa vontade? Existe algum relato na Bíblia de que espíritos imundos deixaram alguém por boa vontade? Não. Todas as vezes eles foram tirados de lá, expulsos de lá, afastados de lá. Então, quando nós olhamos para o versículo 43, entendemos que quando Jesus diz que um espírito sai de um homem, ele não sai porque resolveu dar um passeio. Ele sai porque ele foi colocado para fora, ele foi tirado dali, ele foi expulso dali. E aí diz o texto ainda que ele anda por lugares estéreis, né, buscando repouso. Ele busca lugares estéreis, lugares onde ele não consegue ter bons resultados, vamos dizer assim. Né? Ele vai procurando, e ele não consegue achar descanso, ele não consegue encontrar um lugar onde ele possa ficar. Amém? Lembrando que o versículo 43 está tratando o homem como uma casa. Amém? Então aqui o texto vai dizer que esse espírito sai do homem, procura em lugares inóspitos, procura em lugares não habitáveis, um lugar para descansar, e ele não encontra. E aí ele volta, ele diz, né, primeiro versículo 44. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Olha que interessante. O demônio, o espírito maligno, então decide que ele voltará, segundo ele, para a sua casa, de onde ele saiu. De alguma maneira, o texto está nos ensinando que Satanás ele tem a ideia
os demônios têm a ideia de possessão, amém? De algo de ser posse dele quando se refere ao homem, quando se refere à pessoa, amém? Então, o espírito imundo pensa, segundo Jesus, o espírito imundo pensa, voltarei para a minha casa de onde saí. Então ele volta, voltando, acha a casa desocupada. Lembrando, né? Ele estava lá e ele foi expulso de lá. Ele foi tirado de lá. Mas quando ele volta para essa casa, não há ninguém no lugar dele. Não tem ninguém ocupando a casa de onde ele saiu. E ele considera essa casa sendo dele. E não apenas isso, mas no momento em que ele sai dessa casa, no momento em que ele deixa essa habitação, e ao voltar ele encontra ela desocupada, ela não está apenas desocupada como se tivesse abandonada. Ela está desocupada, mas ela está varrida. E ela está em ordem. Ela foi limpa. Alguém limpou. Alguém tirou o lixo, alguém tirou a imundície que um espírito imundo, né, trouxe para aquele lugar, para aquela habitação. Ela está em ordem, ela está arrumada, ela está limpa, mas está desocupada. Então, versículo 45. Ele vai e leva consigo outros 7 espíritos. Então aqui você começa a entender que não é um espírito, não é um demônio, são demônios no plural. Existem então grupos de demônios, existem inúmeros demônios que se organizam de algum jeito, né, e que agem contra a vida do homem. Então você vê que Jesus está dizendo que ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Aqui a gente encontra uma classificação. Compreendem? Nós encontramos a ideia de que existem espíritos piores do que outros. Não é a questão de, se existem piores, será que existem melhores? Não. Todo espírito imundo é pior. Todo espírito imundo é terrível, é maligno. Mas existem alguns que são ainda muito piores. E aí quando ele pega esses 7 piores do que ele, eles vão, entram, e segundo o texto do verso 45, habitam ali. Eles entram para morar. Eles entram para ficar. Estabelecer morada. E aí, segundo as palavras de Jesus, são os últimos atos desse homem piores dos que os primeiros. Notem, irmãos, Jesus atribui a ideia de atitudes, ações piores do homem no momento em que ele é preenchido, quando ele recebe na vida dele, não apenas mas 8 demônios, que são muito piores dos que estavam daquele que estava nele primeiro. Jesus disse que as atitudes, as ações do homem se tornam muito piores. Que ações são essas? Nós vamos ver em outros textos aqui que ações podem ser vistas na vida de alguém cuja ação está influenciada ou dominada por espíritos malignos. Agem com violência, agem de maneira a denegrir, a destruir o seu próprio corpo, age contra outras pessoas, enfim. As atitudes passam a ser piores do que foram antes. Porque se entende, aqui nesse texto, nas palavras de Jesus, se entende que alguém cuja vida, o espírito foi tirado, e essa vida que foi limpa, que foi arrumada, se essa vida permanecer desocupada, se não houver ninguém morando nela,
O demônio volta com 8, com 7 piores do que ele. Então, as ações dessa pessoa, as ações desse homem, não são as ações do diabo, dos demônios que estão nele. São as ações dessa pessoa, desse homem, se tornarão piores do que as vistas anteriormente. Só aqui, nesse texto, nós temos muita coisa para falar a respeito dessa doutrina. Existem segmentos cristãos, religiosos cristãos, que não acreditam nisso. Que não acreditam. Não acreditam na prática, por exemplo, de muitas igrejas evangélicas, de expulsar demônios. Ah, pastor, mas aqui existe muito charlatanismo por aí. Sim, a gente vai falar disso também. Bem? Nós vamos falar sobre os charlatões, vamos falar sobre as mentiras que se criaram ao redor dessa doutrina de expulsar demônios. Mas não é porque pessoas mentem, né, articulam, encenam possessões demoníacas, que possessões demoníacas não existem. Não é porque, às vezes, você encontra um quadro clínico de doença mental em alguém, que agora você acha que, não, aquela pessoa se comportava como endemoniado, mas ela era um doente mental. Logo, não existem endemoniados, só o que tem são pessoas com problemas mentais. Não é por aí. Nós temos na nossa igreja, graças a Deus, o ministério de impor as mãos para repreender demônios. A gente crê nisso, nós cremos nisso. Nós cremos que pessoas podem manifestar-se endemoniadas. E pela autoridade do nome de Jesus, repreendemos demônios, amém? Também sabemos que existem outras situações, como eu disse aqui agora, ou uma encenação, né? A pessoa às vezes finge que está endemoniada, né? Ou então é uma doença, né? Um problema mental, um problema de comportamento de uma pessoa que você deve saber diferenciar, né? Saber diferenciar uma coisa da outra. Mas, como eu já disse, não é porque existem esses outros casos de não possessão demoníaca que possessão demoníaca não existe. Ela existe, amém? E lidamos com isso o tempo todo. O tempo todo. Então, na doutrina de Cristo, sim, espíritos imundos podem entrar na vida de pessoas. Amém? Eles são expulsos, eles voltam. Existem espíritos que são piores do que outros. Ao dominar a vida de uma pessoa, as ações dessa pessoa podem ser muito piores do que as anteriores. Amém? Então, essa doutrina, a gente não tem nenhum problema com ela porque nós cremos nela. Então, pastor, nós estamos aqui no culto. Assim, eu vejo desse jeito. Todo culto da igreja é um culto de libertação. Todo culto. Toda reunião que fazemos juntos, uma reunião pública, né, é uma reunião de libertação. E por quê? Demônio tem dia para se manifestar? Tem hora para se manifestar? Não tem. Então, não, hoje é quarta-feira, apareceu um endemoniado ali, está endemoniado. Pastor, vamos orar? Não, vamos esperar até sexta-feira, que é o dia de campanha, que expulsa o demônio na sexta-feira. Não, né? Se está lá, a gente tem que expulsar. Então, toda reunião é uma reunião de libertação. Muitas pessoas vão ser libertas pela palavra, ao ouvir a palavra, ao entender a palavra, ao crer na palavra serão libertas. Outras serão libertas pela oração, ao orarmos pelos enfermos, ao orarmos por aqueles que estão sofrendo, essas pessoas serão libertas do seu mal. E há outros que estarão sob domínio de demônios e oraremos, e pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos os demônios. Amém? Então, essa doutrina para nós não é uma doutrina difícil de entender. Se há alguém ainda que tem dificuldade disso, poxa vida, orar por um endemoniado e tal, eu convido você a
ler as Escrituras com mais calma, e se você crê na palavra, não duvida dela, então leve a sério, por exemplo, esses 3 primeiros versículos que acabamos de ler, que é uma doutrina direta vinda do próprio Senhor Jesus a respeito dessa relação espíritos imundos e o homem. Amém? Tudo bem até aqui? Beleza. Vamos continuar. Bom, então a gente tem a doutrina aqui nesse texto, e aí tem vários textos aqui de ações de demônios na vida de pessoas. Amém? Bom, vamos ver alguns aqui. Vamos começar com alguns. Eu vou pedir a vocês que abram, ainda estão em Mateus, vão para o capítulo 8 de Mateus. Voltem um pouquinho. Aleluias. Eu vou ler do verso 28 até o 32. Tá bom? Mateus 8, do verso 28 ao 32. Quando chegaram ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não distante deles, uma manada de porcos. Os demônios rogavam, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Ide. E saindo eles, entraram nos porcos, os quais se lançaram ao mar por um despenhadeiro e morreram afogados. Amém? Bom, então, a gente encontrou aqui no texto de Mateus, a gente vai ver isso em outros textos, como de Lucas, já já a gente chega lá. Mas a gente lê aqui em Mateus uma coisa interessante, né? Que endemoniados, aqui fala de 2 endemoniados, né? Viram Jesus chegar, gritaram de desespero, e aí pediram a Jesus, rogaram a Jesus, né? Pediram permissão a Jesus, para que pudessem então, já que eles iriam sair dali, né? Ele falou assim, ó, se você vai nos expulsar, ele sabia que seriam expulsos dali, se vai nos expulsar, então nos permita ir para aquela manada de porcos. E Jesus autorizou, eles foram para os porcos então se jogaram num precipício. Bom, aqui volta aquilo que nós falamos a respeito da doutrina de Cristo, que demônios não saem por vontade própria, não saem por benevolência da vida de alguém. Eles são tirados de lá. Amém? O demônio ele não se cansa. Estou cansado da vida dessa pessoa aqui. Vou dar uma volta por aí, vamos ver se eu acho outra. Não é assim. Espíritos malignos, eles têm na sua essência, né, nós vamos ver isso em vários textos, na sua essência apenas a motivação de destruir. De desfigurar a imagem do homem, né? Então, eles são tirados, eles são expulsos, eles são colocados para fora dali. Eles nunca saem por vontade própria. No capítulo 9 de Mateus, ainda, no verso de número 33, eu vou ler primeiro o verso 32, tá? Diz assim: Enquanto eles saíam, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, o mudo começou a falar. As multidões se admiravam, dizendo: Nunca se viu coisa igual em Israel. Esse texto é bem interessante. Gente, tem tanta coisa para falar, só nesses primeiros versículos que nós falamos, é que eu estou tentando ganhar algum avanço no estudo de hoje. Mas, por exemplo, você olha para esses versos 32 e 33, você vê uma pessoa que tinha uma deficiência. Ela não falava. Mas essa deficiência não era biológica. Não era uma deficiência de nascença, de uma deformidade, sabe? Não.
era porque um espírito imundo estava nela. Então a pessoa não falava porque um demônio não deixava. E aí Jesus então repreende o demônio, expulsa o demônio, e então aquela pessoa passou a falar. Tremendo pensar, irmãos, nisso, porque nós estamos falando de algo que pode agir contra a vontade de alguém, impedindo essa pessoa de realizar uma tarefa tão simples quanto falar. Vocês já viram aqueles quadros de hipnose? Quem já viu esses shows de hipnose? O cara hipnotiza alguém, né? Faz uma pessoa não conseguir falar uma determinada palavra ou não lembrar do próprio nome. Já viram isso? Que é tudo se trata de sugestão, né? Você leva a pessoa a um nível de sugestão mental tão grande, que ela realmente aceita tudo o que você diz para ela. Então essa pessoa, por exemplo, ela esquece o nome. Você faz ela esquecer o nome, ela não lembra do nome, porque a sugestão é muito forte. E aí talvez alguém pense assim, será que então Jesus não está lidando com um caso de hipnose? Né? Só que assim, irmãos, essa questão da hipnose, do transe, não é uma coisa nova. Isso existe desde que homem é homem. Hein? Essa coisa da transcendência, sabe? Essa coisa de sair de si. Isso é muito, muito antigo. E eu acho interessante porque quando Jesus expulsou o demônio daquele rapaz, e ele passou a falar, olha o que as pessoas disseram. Nunca se viu coisa igual em Israel. Eu acho interessante porque assim, o que as pessoas estão dizendo é o seguinte. Primeiro, a gente nunca viu alguém que ficou sem falar por causa de um demônio. Isso a gente não tem registro. E outra coisa, uma pessoa chega aqui, no caso Jesus, e manda esse espírito sair, e esse espírito sai, e a pessoa volta a falar, isso nunca vimos. Isso é novo para nós. Então, apesar dessa coisa do transe, essa coisa já existia há muito tempo, aquilo que aconteceu ali, para eles não era igual ao que eles conheciam. Amém? Não era algo que eles estavam acostumados a ver, o que via em outras culturas, em outras religiões pagãs. Não tinha nada a ver. Aquilo que eles acabaram de ver era algo novo. O cara parecia normal. Era um mudo, sabe? Mudos havia muitos ali. Pessoas que não falavam, havia muitos. Mas alguém que não falava porque um espírito imundo não deixava ela falar. E outra, chega alguém aqui e simplesmente diz para o espírito, sai. E a pessoa volta a falar. Não houve nenhum ritual, não houve vela acesa, não houve nada. Ele simplesmente falou e a autoridade da palavra dele expulsou aquele espírito. Nunca vimos coisa assim. Sabe? Também a gente não encontra em lugar nenhum do Antigo Testamento, pelo menos nas Escrituras, possessões demoníacas como encontramos no Novo Testamento. Existe um caso, a gente vai falar dele mais para frente, que é o caso de Saul, é um caso mais emblemático, né? De um rei que era atormentado por um espírito. Vinha um espírito a partir de Deus e o atormentava. E aí Davi tocava a harpa lá e Saul se sentia melhor. É isso? Mas você não existem esses relatos no Antigo Testamento. Não existe relato de uma pessoa que estava tomada pelo espírito demoníaco que a impedia de falar. E menos ainda alguém que vai lá e desfaz isso somente dizendo, vai embora. Isso era formidável, isso era grande demais para eles, amém? Lógico, depois eles começaram a dizer que Jesus, então, era o príncipe dos demônios, né? Para mandar um demônio sair, tem que ser o príncipe deles. Mas a gente vai deixar isso mais para um outro adendo. Bom, vamos continuar então. Eu gostaria então do capítulo 12, ainda em Mateus, tá? No verso de número 22. Diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal forma
que o cego e mudo podia falar e ver. Note que esse caso é um pouco pior do que o que a gente acabou de ver. Porque aquele não falava, esse não falava e também não via. O demônio que estava nele, o espírito imundo que estava nele, o impedia de ver. Ele andava sendo guiado pelas pessoas, porque os seus olhos não podiam captar luz. Porque a gente quando vê, porque nossos olhos captam a luz que os objetos emitem para nós. Amém? É assim que funciona a nossa visão. Então a gente tem uma lâmpada aqui, tem uma luz, a luz reflete no objeto, então nossos olhos captam essa luz e a gente consegue ver, distinguir cores, tudo isso. Espíritos malignos impediam as retinas daquela pessoa de receber luz para que ela pudesse perceber as coisas que estavam ao redor dela. Curioso isso. Será que era alguma doença que nós conhecemos hoje? Né? Será que era, como é o nome daquela mais comum? Oi? Catarata? Será que era algum tipo de catarata? Não sabemos. O que sabemos é que a razão da cegueira e da incapacidade de falar daquela pessoa não eram uma enfermidade comum. Era a ação de um espírito maligno na vida de alguém. Mas Jesus foi lá, repreendeu, né, o espírito. Aqui diz o texto que ele curou essa pessoa. E essa pessoa passou então a ver e a falar. E as pessoas ficaram ali maravilhadas, dizendo: nossa, então esse é o filho de Davi. Então esse é o prometido, né? Então nós temos aqui alguns casos de possessão, tá? De espíritos malignos agindo na vida de alguém de tal forma a ser percebida com ou a incapacidade de falar ou a incapacidade de ver, amém? Ou a incapacidade de se controlar, sendo a pessoa violenta e mais, certo? Mas para todas essas, ao sair o espírito imundo, a pessoa recobrava a sua natureza, certo? O que era violento não é mais violento, o que era cego passa a ver, o que era mudo passa a falar. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. No capítulo 15, ainda no verso de número 28. Não, perdão. Vamos no 15, 22. 22 primeiro. Diz assim: certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui a gente está falando de uma jovem, amém? De uma jovem. E essa mãe desesperada, porque ela usa a expressão: minha filha está horrivelmente endemoniada. Não existe nenhuma relação de possessão demoníaca ou ação demoníaca na vida de alguém e isso não ter uma característica terrível. Amém? O que eu quero dizer é, não existe uma pessoa que está sob influência de um demônio, de um espírito maligno, e essa pessoa esteja bem. Toda pessoa sob condições assim, ela está horrivelmente endemoniada. A situação dela, o momento em que ela vive, não é um momento bom. Você pode até olhar e pensar que pode estar tudo bem com ela, mas ela não está. Nunca será assim. Amém? Não existe como ter uma relação com esses seres e ter uma vida tranquila. Tem um demônio que mora em mim, mas está tudo bem, eu vou ali, não pega nada não. Não existe isso. Isso é no verso 22. Agora vamos para o verso 28. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada.
Amém? Essa mulher aqui, se vocês vão lembrar, é aquela mulher cananeia que Jesus se recusou, no primeiro momento, de atendê-la. Lembra? Então ele fala, ó, eu não posso tirar da boca dos filhos para dar aos cães. E ela fala assim, mas Senhor, os cães ficam debaixo da mesa para pegar das migalhas. Ele olha só, aqui não houve imposição de mãos, aqui não houve Jesus falando para os demônios, como já aconteceu nos outros casos, amém? Aqui não houve um ritual, não houve nada. Houve uma mulher dizendo para Jesus, eu me humilho a tal ponto de parecer um cachorro debaixo da mesa esperando migalhas para alcançar misericórdia para minha filha. Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, grande é a tua fé e será feito conforme essa tua fé. Então, uma atitude de humildade, uma atitude de humilhação, uma atitude de serviço, de ser servil mesmo a Cristo, foi a resposta para que a filha da mulher fosse imediatamente liberta daquele mal, daquele espírito. Notem uma coisa interessante. Nós, como eu disse a vocês, nós cremos na doutrina bíblica a respeito de espíritos malignos, então sabemos que temos uma responsabilidade como igreja de orar pelos endemoniados, orar para que eles sejam libertos. Amém? Mas a gente não pode se apegar à ideia de que demônio só sai se for por imposição de mãos. A Bíblia diz que nesse caso aqui, no caso de uma mulher, que apenas por declarar a fé no poder de Jesus, o espírito maligno saiu da filha dela. Não houve campanha, não houve nada disso. Simplesmente a fé em Jesus, a fé no Filho de Deus, em permanecer ali, se for o caso, me humilhar, se for o caso, eu vou me jogar aqui no chão, se for o caso, eu me rasgo todo. Esse tipo de fé foi a fé que ela alcançou, e essa fé foi a fé que libertou a filha dela daquele espírito maligno. Amém? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não podemos reduzir o poder de Jesus. Eu vou repetir. Nós não podemos reduzir o poder de Deus a rituais. Amém? Jesus pode libertar. Jesus pode expulsar, arrancar espíritos malignos da vida de alguém. Mas ele não tem regras para fazer isso. Amém? Ele faz mediante a nossa fé e a autoridade que há nele para isso. Amém? Bom, vamos continuar aqui. Meu Deus, a hora voa, mas vamos lá. Ainda no Evangelho de Mateus, eu quero ler o capítulo 17 com vocês. O verso de número 15, primeiro. Eu vou ler o 14 e o 15, tá bom? Quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Agora olha o verso 18, amém? Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Olha, vamos lá. Chega um pai para buscar ajuda para Jesus. Ele vai buscar ajuda pelo seu filho. Bem? Quando ele chega para Jesus, ele diz o seguinte, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é epilético. A epilepsia não é uma doença nova, isso é muito antigo. Bom? Que é, se eu não estiver enganado, me corrijam os irmãos, né? Mas tem a ver com o sistema nervoso. Então, às vezes as pessoas entram em convulsão, né? Caem, se machucam, né? E se não socorrê-las imediatamente, elas podem até sufocar, né? E virem a morrer. Então, a epilepsia não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. E era detectável. Poderia se detectar esse problema de epilepsia. O pai chega para Jesus dizendo, meu filho é epilético. Será que aquele pai chegou a conclusão sozinho? Talvez não.
Talvez ele tenha chegado a essa conclusão com outras pessoas. Talvez a família tenha dito, não, esse menino é epilético. Eles não sabiam, né, falar sobre problemas nervosos, né, na época. Então, a epilepsia era essa causa. Era um mal que a pessoa tinha. E às vezes ela estava lá de boa, de repente ela tinha um surto e aquilo preocupava as pessoas. Possivelmente esse pai tenha encontrado algum diagnóstico médico de que aquele menino era epilético. Então quando ele chega para Jesus, o que ele pede para Jesus? Meu filho é doente. Cura meu filho. Mas Jesus não curou uma enfermidade. Jesus repreendeu um demônio. Aí você vai dizer assim, ah, pastor, então epilepsia não existe. O que existe é possessão demoníaca? Não. Existe epilepsia, tá? Existe. E esse tipo de mal tem que ser tratado como tem que ser tratado. Amém? Com acompanhamento médico. Acredito que deve haver tratamentos, medicamentos e tal. Eu não sei. Mas um cuidado deve ser feito. Isso já é diagnosticado hoje com muito mais precisão, com muito mais acerto. Amém? Não estou dizendo que todo epilético é endemoniado. O que eu estou dizendo é que naquela situação um homem achou que era enfermidade, mas Jesus percebeu que não era. Isso pode acontecer com epilepsia, isso pode acontecer com enxaqueca, isso pode acontecer com dores estomacais, isso pode acontecer com qualquer coisa, amém? Qualquer coisa. Pode ser problema cardíaco, pode ser o que for. O espírito imundo pode agir nos centros nervosos de uma pessoa. E muitas vezes a ação do espírito maligno pode ser confundida com algum tipo de enfermidade. Mas o Espírito Santo de Deus, que discerne todas as coisas, o Espírito Santo de Deus, que nos traz discernimento sobre o que é espiritual e o que não é, irmãos, ele é quem age na cura de alguém. Então, às vezes, possivelmente, você já orou por um enfermo, pedindo cura ao enfermo, e esse enfermo, ao invés de ser apenas curado no sentido de a enfermidade desaparecer, na verdade, ele foi liberto de um espírito maligno. Interessante pensarmos nisso, né? Então, esse é um dos exemplos interessantes para percebermos como, às vezes, uma vida que está sobre sujeição demoníaca, muitas vezes aparenta ser um caso grave de algum tipo de enfermidade. Amém? E não é. Jesus ali, nesse caso, ele identificou, repreendeu o demônio e desde então o menino ficou curado. Não teve mais problemas. Amém? Isso a gente leu só o Evangelho de Mateus. Só o Evangelho de Mateus. A gente já está faltando quase 10 minutos para a gente terminar a nossa parte. Então eu vou fazer o seguinte. Nós vimos até agora a doutrina de Cristo a respeito dos espíritos malignos. Amém? Jesus abriu o texto lá de Mateus 12, 43 a 45, falando qual é essa relação entre espírito imundo e o homem. Amém? Nós entendemos aqui que os espíritos imundos, eles não deixam o lugar onde estão, a casa onde eles estão tirados de lá. Amém? E também vimos aqui que esses espíritos, esses demônios que são expulsos, eles agem e há alguma relação física vista na vida das pessoas, seja comportamental, seja de deficiência física, seja de enfermidades, amém? O que nós encontramos aqui é que os demônios eles podem agir de diversas maneiras na vida de alguém. E também vimos que Jesus repreendeu demônios falando a eles, mandando eles sair, mas também houve demoniados como a filha de uma cananeia, que foi liberta de um espírito imundo somente porque a mãe dela creu no senhorio de Cristo. Amém? Significa que quem está agindo
na libertação de uma pessoa de espíritos imundos não é o ser humano, mas é Cristo Jesus, pela autoridade da sua palavra. Amém? Então vamos segurar aqui, deixar os irmãos digerirem, né, essas informações, conseguirem digerir esse pensamento todo. E aí na semana que vem nós continuamos aqui, tem muitos outros textos para a gente analisar, nós vamos analisando, e aí tem algumas conclusões, amém? Que a gente vai chegando aqui, algumas características que eu quero mostrar para vocês, e também sobre como nós devemos olhar para tudo isso e que consolo nós temos na palavra de Deus quanto a essa agonia que é viver em um mundo onde as pessoas estão sujeitas, estão suscetíveis, estão vulneráveis a espíritos malignos. Amém? Então, vou abrir agora para os irmãos poderem fazer suas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, terei imenso prazer de responder. Não sei se na internet tem alguém que está fazendo alguma pergunta, se algum dos irmãos no Facebook tem alguma pergunta a fazer, mas vou tentar responder. Alguns dos irmãos aqui gostariam de perguntar alguma coisa? Sim. Sim. Perfeito. Tem muita coisa. A nossa irmã Ivaneste falando aqui a respeito da importância de nos aplicarmos ali a palavra para que esse misticismo, né, evangélico, esse misticismo, eu vou botar em grandes aspas, esse misticismo evangélico, né, que tem infelizmente deturpado o entendimento das pessoas a respeito desse assunto. E aí, ao invés de você terem pessoas libertas, você tem pessoas enganadas. Ao invés de você ter uma doutrina bíblica sólida e firme a respeito deste assunto, você infelizmente tem a descrença das pessoas por causa daqueles que fingem, né, que fazem teatro, que são charlatões de verdade, causando esse aspecto de incredulidade nas pessoas, né? Isso é tudo mentira, esse negócio não existe. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Quantas vezes eu já não ouvi pessoas falando, esse negócio de demônio, você não vê lá, aquele pessoal lá que faz de conta que os caras estão endemoniados, isso aí não existe. Então, as pessoas acabam se permitindo, né, vamos dizer assim, subestimar essa doutrina, esse ensino, e com isso, irmãos, infelizmente, existem muitas pessoas, até dentro dos templos, que não têm uma vida liberta, porque não foram instruídas a respeito disso. Porque você tem diversas teologias na internet sobre demonologia. E essas doutrinas são muito mais perigosas do que parece. Né? Porque existe uma exaltação, né? Superestimar, né, os demônios e o diabo, vai meio que criar uma figura assustadora e amedrontadora, para que as pessoas tenham medo, e aí você possa então ganhar, lucrar em cima disso. É tão perigoso quanto não ter doutrina, é você acabar se baseando por doutrinas que, ao invés de trazerem clareza, trazerem luz para as questões, deixam as pessoas ainda mais aflitas, né? Vamos dizer assim. Amém? Mas alguém gostaria de perguntar? Ou... Não? Tem gente aí na internet? Não? Amém. Então, vamos parar por aqui. Eu quero dar graças a Deus. Tem muita coisa que eu pretendo falar, está tudo anotadinho aqui. Se Deus quiser, na semana que vem, nós continuaremos e será grande bênção. Amém? Amados irmãos, louvo a Deus pela vida de vocês. Peço aos irmãos que não se esqueçam de estar orando, amém, intercedendo pelo batismo no próximo domingo, em nome de Jesus. As águas do batismo estarão lá para receber aqueles que
vão declarar sua fé em Cristo Jesus, vão declarar o senhorio de Cristo e certamente veremos uma grande festa ao Senhor, não apenas aqui no nosso campo eclesiástico, mas também em todo o avivamento bíblico, amém? Espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Tenho certeza de que teremos uma grande colheita para a glória de Deus. Muitas vidas estão sendo libertas das garras, das prisões espirituais que o diabo e os seus demônios agem, né, criam para a vida dessas pessoas. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor, vamos agradecer, amém, ao nosso Deus por essa oportunidade. Os irmãos, convidem pessoas para estarem aqui no próximo estudo, em nome de Jesus, para que possamos aprender, vai ser uma bênção. Fale com as pessoas, olha, nós temos um assunto bem legal lá, bem interessante a respeito da nossa fé. Incentive pessoas para virem à casa de Deus para aprender. Depois, né, os irmãos compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que possamos ter mais pessoas interessadas e com isso, irmãos, conseguirmos divulgar, ampliar, né, o público para receber essa doutrina tão importante do Evangelho para termos uma fé saudável. Amém? Vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, por essa noite. Eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos que estão aqui conosco. Eu quero te louvar, ó Deus, pela vida deles que enfrentaram, ó Deus, as dificuldades da noite de hoje para estarem aqui. Eu te louvo, Senhor Deus, pela fé, ó Deus, pela fidelidade de cada um deles. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, por aqueles que nos acompanharam, Senhor Deus, nessa live, por todos aqueles, ó Deus, que tiveram acesso hoje, ó Deus, a essa transmissão e que puderam ser instruídos, ó Pai, serem ensinados por essa doutrina. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça de estarmos aqui na próxima oportunidade para continuarmos a falar sobre esse assunto, nos aprofundarmos ainda mais nesses textos bíblicos, ó Deus, sempre com cuidado, sempre, ó Deus, analisando, Pai, da maneira correta, para que então possamos ter uma fé saudável, Deus, recebendo, ó Deus, de fato, a autoridade que o Senhor tem dado sobre nós, ó Deus, e sabendo que o Senhor é o Senhor dessa igreja, é o Senhor dessa igreja que te serve e que entrega-se a Ti, ó Deus, como instrumento vivo. Deus Santo, eu quero orar também, pedindo, ó Deus, pelo nosso batismo nas águas, agora, ó Deus, próximo dia 15, domingo, Senhor. Estamos muito felizes, ó Deus, porque apesar de todas as dificuldades que tivemos ao longo desse ano, ó Deus, o Senhor ainda, Deus, tem agido na vida dessas pessoas, levando-as a entender, ó Pai, o quão é necessário se entregar ao Senhor, ó Deus, se entregar nas águas do batismo, confessando Jesus como seu Senhor diante de Deus e dos homens. Senhor Deus, que essas águas, ó Pai, possam, ó Deus, libertar, ó Deus, que a ação, ó Deus, a atitude do teu servo de irem até aquele lugar possa ser, ó Deus, com entendimento e com isso, ó Deus, estarem sendo libertos, ó Pai, da opressão, ó Deus, do pecado, libertos, ó Deus, do mal, ó Deus, que tem atingido o mundo em que vivemos. Senhor, traz libertação a essas vidas. Ainda há tempo, Deus, faltam alguns dias, mas ainda há tempo de mais pessoas, ó Pai, crerem nessa palavra, crerem em Cristo Jesus e decidirem, ó Deus, se entregarem em Tuas mãos, decidirem, ó Deus, se deixarem levar, ó Deus, até a Tua presença, para que então possam viver uma vida livre, ó Deus, liberta de todo mal, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dê uma noite abençoada em Tua presença. Guarda, ó Deus, os Teus filhos em segurança. Protege cada um deles, ó Deus, debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos conduzir em graça e santidade diante de Ti. Que a Tua palavra continue a falar nos nossos corações, despertando, ó Deus, em nós cada vez mais interesse e trazendo do alto a sabedoria que vem de Ti. Obrigado por tudo. Fica conosco, Senhor. Nós assim oramos, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Diga comigo, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima quarta-feira, Deus assim permitindo, para a glória de Deus.